Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psico da Pedagogia. Eu sou a Aline Oliveira, psicopedagoga e terapeuta integrativa. Vamos falar hoje sobre algumas modalidades pedagógicas de ensino, tá? Algumas linhas pedagógicas que as escolas aqui pelo Brasil seguem. Vou listar 7 principais aqui, então fica comigo e não perde essa dica. Bom, então vamos lá para as 7 principais, tá? Vou listar aqui 7 principais modalidades de ensino, tá? Modalidades pedagógicas, linhas pedagógicas. E eu vou começar pela mais conhecida, que é a tradicional, tá? Nessa linha tradicional, o professor ele é apenas um transmissor de conteúdo. É aquele ensino onde o professor despeja o conteúdo, joga o conteúdo em cima do aluno, tá? Não que isso seja errado. Funciona muito bem, principalmente para quem está na fase de Enem, de vestibular, tá? Para quem já está no ensino médio e que precisa assimilar muito conteúdo. A criança já tem uma certa maturidade, né? Os adolescentes já estão aí mais acostumados, já sabem a pressão que é. Então, para quem está no nível de Enem, de segundo grau, funciona muito bem, tá? Porque é aquela coisa do conteúdo e o aluno corre atrás. Joga o conteúdo e o aluno corre atrás. E é muito bom para o aluno já se acostumar também com a fase da faculdade, porque na faculdade é um estudo praticamente onde o aluno tem que se virar, né? Então é um tipo de ensino que é muito utilizado no segundo grau, no antigo segundo grau, no ensino médio, né? Onde o professor ele deposita muito conteúdo e o aluno vai assimilando, claro que cada um no seu tempo, tá? Mas ele é baseado em transmissões de conteúdo. O aluno corre atrás e as provas são feitas por notas, tá? Nota é aquela prova escrita, a prova objetiva, porém o que vale nesse aprendizado são as notas. O aluno vai passar, vai trocar de turma, vai trocar de série através de provas mesmo, tá? A questão qualitativa, a questão do conhecimento do aluno, a qualitativa, na verdade, ela não é medida, é o conhecimento do aluno que é medido através de notas, tá bom? Segunda linha, a comportamentalista, tá? Nessa linha, o foco é o comportamento da criança. O comportamento da criança ele é moldado, e ele é moldado segundo os padrões da sociedade, tá? Então ele vai seguir regras, vai seguir limites, tá? É um ensino muito bem planejado, ele é muito bem estruturado, tá? Ele não é feito de qualquer forma, ele é pautado em leis, em regras. Aqui, tá? É feito também um sistema de avaliação por notas e o aluno é recompensado, é aquele sistema de recompensa. Se você foi bem, você é recompensado, ganha premiações, e aí cada escola decide que tipo de recompensa é essa, tá? Mas é feito por notas, é feito por provas, tá? E ele é aquele ensino moldado, o comportamento é moldado. É um ensino que muitos pais, às vezes, que têm filhos com TOD, com transtorno opositor desafiador, escolhem para os seus filhos porque é aquele estilo meio militarzão, né? As escolas militares têm muito esse ensino por comportamento, por regras, tá? Aquelas escolas suíças que antigamente se falava, os internatos suíços, também trabalham muito com essa questão de moldar o comportamento da criança, tá? Então, escolas militares, escolas que têm essa questão do internato, não está me vindo muitas outras aqui na cabeça, mas são escolas que trabalham com o comportamentalismo, tá? E o tradicionalismo associado também. Provas por notas, mas é um estudo muito bem estruturado, muito bem planejado, muito bem organizado. Então, se você acredita que o seu filho tem essa postura e se adaptaria bem ou precisa de um ensino dessa forma, tá? O comportamentalismo ele é voltado para a moldagem do comportamento, tá? Terceira linha, que é a construtivista, é uma das que estão mais em alta aí, né, que muitos pais procuram. O próprio nome já diz, ela vai construir, a criança vai construir o próprio conhecimento, tá? Nessa situação, nesse tipo de ensino, o professor é apenas um mediador, ele vai guiar o aluno para chegar até o conhecimento. Ele vai dar o caminho das pedras, digamos assim, né? Ele vai ensinar onde o seu filho tem que pesquisar, como o seu filho chega numa resposta. Não é aquele conteúdo tradicional onde o professor dá a resposta pronta para o aluno, tá? Conteúdo tradicional, o professor já entrega a resposta pronta. Olha, é isso aqui que você tem que saber dessa forma. No construtivismo, não. Ele vai dar o caminho das pedras, vai ensinar que caminhos o seu filho tem que percorrer para ele chegar até a resposta que ele busca, para ele chegar até o conhecimento que ele quer alcançar. É respeitar o tempo do aluno, tá? As provas, elas não são provas com notas, elas são provas que avaliam qualitativamente, ou seja, o caminho que seu filho percorreu, o avanço que ele teve. Existe muito trabalho,
tá? As provas não são substituídas por trabalhos em grupos, trabalhos individuais, visam a exposição de conteúdo, o aluno vai lá na frente e expõe o seu conteúdo, né? Trabalhos verbais, trabalhos orais e trabalhos também por escrito, tá? Pode ter envolvido também algumas questões artísticas, pode ter teatro envolvido, pode ter coisas voltadas para o cotidiano, para a culinária, ensinos voltados também para questões financeiras, aprendizado financeiro. Então, assim, é um completão, né? O ensino construtivista, eu costumo dizer que ele prepara o seu filho para a vida, não só para o vestibular, tá? Ele prepara o seu filho para a vida. Então, muitos pais acabam optando por esse ensino com o filho desde pequeno. E aí muitos outros, quando chega na fase de Enem, de vestibular, trocam por ensino tradicional. Não que o ensino construtivista não vá ajudar, ajude muito, tá? Mas, porque dá uma bagagem muito boa para a criança. Mas alguns pais optam por manter o filho no construtivismo até uma certa idade e depois mudam o filho para o tradicional, tá? Então existe aí essa troca também. Mas ambas as linhas funcionam muito bem. Quarta linha, que é a democrática, tá? Essa linha, o aluno é o foco central, tá? Então, é o aluno que decide a forma como ele quer aprender, o tempo dele é respeitado. Claro que existem regras a serem, né, moldadas e cumpridas, não é aquilo, hoje eu não estou a fim de aprender, não é bem isso. O aluno ele vai aprender um conteúdo no dia, mas ele escolhe qual a forma que ele quer aprender, se é através de um jogo, se é através de um texto, né? É democrático, o aluno é debatido, é decidido em conjunto, tá? Nessa linha pedagógica, os pais, os funcionários, os professores, toda a comunidade escolar, todo mundo que está envolvido no processo de aprendizagem, desde os pais até os diretores da escola, passando pelos funcionários e professores e pelo próprio aluno, decidem em conjunto como é que vai funcionar o aprendizado naquela escola, tá? Então é feito por meio de assembleias, de reuniões, os pais estão ativos o tempo todo, os funcionários estão ativos o tempo todo dando opiniões, moldando o que tem que mudar, o que não tem, quais as regras que vão envolver aquele ano escolar. Então tudo é decidido em conjunto, inclusive incluindo o próprio aluno, tá? Então, de repente, numa educação infantil, os pais vão decidir pelos alunos, eu quero que meu filho aprenda dessa forma, através de musiquinhas, Tô dando exemplos aqui, tá, gente? E os funcionários também vão decidir qual é o melhor espaço para ser utilizado isso, os professores também, e os pais também. No ensino médio, né, já vai decidir, olha, não, eu quero que meu filho tenha somente textos, ou que seja voltado, é tudo decidido em conjunto, tá? Não é que no dia o aluno vai chegar, hoje eu tô a fim de aprender de ficar aqui sentado vendo vídeo. Acontece, mas aí é um conjunto. Os professores vão debater, os pais vão participar, tudo é decidido em conjunto, inclusive ouvindo muita opinião dos alunos. Como os alunos preferem aprender, tá? Mas são feitas assembleias, são feitas reuniões, para que isso seja decidido com toda a comunidade escolar. Existem provas, tá? É feito por meio de provas, avaliação, mas é feito também de formas qualitativas. Isso tudo é o que eu falei, é decidido em assembleia, em reuniões, com toda a comunidade escolar. Quinta linha pedagógica, montessoriana. Muitos pais amam essa linha pedagógica, tá? Ela foi criada pela Maria Montessori, mais ou menos no século XX, aí, iniciozinho, finalzinho do século XX. Ela era uma médica italiana, tá? Ela criou essa metodologia onde é baseada no método de observação, tá? Utilizado muitos jogos, esses jogos simples, esses jogos que são voltados mais para a parte da questão motora, sabe? Para desenvolver raciocínio lógico. É um ensino voltado muito para a parte lúdica, tá? O seu filho não vai ficar só baseado em textos, em conteúdos. É muito voltado para a ludicidade. O aluno aprende, mas ele não vai aprender com o brinquedo da Fisher-Price, com o brinquedo da Estrela. Ele vai aprender com brinquedos voltados para a coordenação motora, para desenvolvimento de raciocínio lógico. O aluno vai ter que pensar para utilizar aquele brinquedo, aquele material, tá? Utilizado muitos materiais que são fabricados às vezes pela própria criança, tá? E é utilizado o método da observação. Tanto o aluno observando o outro, né, o coleguinha, o amiguinho, como a professora observando como o aluno está se desenvolvendo através daquele jogo, daquela brincadeira, tá? Aqui não é muito voltado para o método de provas, a avaliação, é mais para o método da observação, o que seu filho conseguiu progredir, o que ele conseguiu avançar, tá? E aqui também existem os ciclos. E os ciclos acontecem de duas formas. Tradicional, onde a criança muda de série, passou de ano, vai para a série seguinte, ou os ciclos onde é misturadas idades, tá? Então você pode ter um aluno com 5 anos, misturado na turma com um aluno
de 10 anos, com outro de 7, com outro de 14. Por que isso acontece? Eles pegam os alunos que estão na mesma faixa cognitiva, idade de cognição, e não na idade cronológica. Então, a gente pode ter uma criança de 5 anos, tá? E pode ter um aluno de 7 na turma dela de educação infantil, com um aluno de 10 que tem, de repente, um retardo, uma deficiência intelectual, mas que está no mesmo nível cognitivo de uma criança de 5. Então, ali eles vão se desenvolver juntos, tá? Isso envolve muita inclusão, tá? Muita igualdade. Então, a criança desde pequena já aprende a trabalhar com a inclusão, tá? Com essa questão da igualdade, tá? Aprende a não ter o preconceito, já aprende a normalizar que uma criança de 5 pode estar com uma criança de 10 que tem uma deficiência intelectual, mas que está no mesmo nível ali e consegue brincar de igual para igual, consegue desenvolver uma atividade de igual para igual. Então, os ciclos existem dessa forma, crianças de várias idades, mas que estão numa mesma idade cronológica, e as crianças vão avançando junto. Uma criança vai puxando a outra, tá? Então, no Montessoriano é muito voltado dessa forma, para ludicidade, para ciclos, onde é respeitada a idade cronológica da criança, a idade cognitiva da criança e não a idade cronológica, tá bom? Sexto método, o método Waldorf, tá? Esse método eu sinceramente não vi aqui em nenhuma escola ainda. Acredito que ela tenha mais em poucos espaços e também fora do Brasil, tá? Mas ainda assim é uma linha que é utilizada e que vale a pena a gente conversar aqui, tá? Pode ser uma linha futurista aí para futuros pais pensarem em procurar escolas assim. É uma linha que trabalha a criança de forma de corpo, mente e espírito, tá? Ela trabalha a criança nesses 3 aspectos: mente, corpo e espírito. Seu filho vai ser desenvolvido nesses 3 aspectos. Vai visar comportamental, vai visar o aprendizado como um todo, né, o aprendizado em si, mas também vai desenvolver a parte da mente do seu filho e a parte espiritual do seu filho, não visando aqui uma religião específica, tá? Eu friso isso. O Waldorf, ele não visa uma religião específica, ele visa desenvolver o espírito, a evolução espiritual da criança, tá? A mente da criança também, o corpo, as questões de aprendizagem, as questões de ensino, normais também, tá? Esse ensino ele é feito em ciclos de 7 em 7 anos. Dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, tá? Dos 0 aos 7 é o desenvolvimento infantil da criança. A criança vai se desenvolver de forma infantil, com brincadeiras de acordo com a idade dela. Não é voltado para a alfabetização ainda, é voltado para todo um desenvolvimento de coordenação motora, tá? De aprendizado com ludicidades. E dos 7 aos 14, aí sim é voltado para a alfabetização. Então, seu filho vai ter dos 7 aos 14 para se alfabetizar, com muito conteúdo, mas também visando mente e espírito, tá? O psicológico da criança, o tempo todo é analisado, é avaliado, é desenvolvido, e a parte da evolução espiritual. Dos 14 aos 21 é aquele aperfeiçoamento também voltado para quem quer depois entrar no mercado de trabalho, mas sempre visando a criança como um todo, e esse todo, de novo, mente, corpo e espírito, tá? E aí vai do gosto de cada um, tá? Sem crenças religiosas, sem preconceitos religiosos, tá? É o desenvolvimento espiritual, sem focar numa religião específica, tá bom? E a 7ª linha, que é a freiriana, que é muito conhecida aqui, desenvolvida pelo Paulo Freire, tá? Onde a criança vai ser trabalhada de acordo com o meio social em que ela vive. Então aqui a gente vai desenvolver o lado social, o lado cultural, o lado humano dessa criança, tá? E aqui a criança, ela é vista como uma transformadora do próprio futuro, uma transformadora da sociedade. Então aqui é trabalhada a criança como um todo também, tá? Mas nesse aspecto, voltado no aspecto diferente da Waldorf, no aspecto social, cultural e humano. Ela vai aprender de acordo com a cultura em que ela está inserida, porém, como ela pode modificar esse meio em que ela vive. Então, aqui é muito utilizada por escolas de comunidades, onde a criança ela vai ser trabalhada, as questões pedagógicas vão utilizar muito do cotidiano dela, tá? Mas o que ela pode fazer, ela vai aprender o que ela pode fazer para modificar aquela realidade que ela vive. Então, a criança aqui ela é uma transformadora de realidades. Tá? Ela transforma a realidade dela para transformar a realidade do mundo no futuro. Aqui existe muito acolhimento, os professores têm uma escuta pedagógica, então eles ouvem muito o aluno traz muita bagagem para esse professor, para que através dessa bagagem do aluno, o aluno possa desenvolver aulas para transformar essa realidade da criança. Então é um ambiente muito acolhedor, tá? É usado muito bom senso, muito respeito, muita humanidade nesse processo. Tá? Muitas escolas ainda trabalham assim.
escolas principalmente de comunidade, escolas que visam o desenvolvimento social da criança. E aí, gente, aqui também a gente não está falando sobre política, sobre religião, sobre nada. Estou dando apenas exemplos, tá? De métodos pedagógicos, de linhas pedagógicas. E aí cabe aos pais avaliarem qual é o melhor para o seu filho, tá bom? Então avaliem com muito cuidado. Sempre que vocês forem numa escola para conhecer a escola, para decidir qual vai ser a escola para os seus filhos, perguntem qual é a linha pedagógica que essa escola trabalha. Eu fiz um vídeo anterior, tá? Se vocês não assistiram, sobre como escolher a melhor escola para o seu filho, tá bom? Vou deixar o link aqui também. Então, assim, avaliem, tá? Vejam o que vocês querem para o futuro do filho de vocês e o método que vocês acham que o filho de vocês se encaixa da melhor forma, tá bom? Sempre respeitando aí a criança, sempre lembrando que é válido vocês trocarem, se vocês acham que aquela linha não está funcionando muito bem, buscar uma outra opção para o seu filho. Aqui fica o livre-arbítrio, tá? Flexibilidade total, mas pensem sempre no futuro do seu filho, o que vocês querem, como vocês querem que o filho de vocês se desenvolva e aí escolhe o melhor método para isso. Bom, eu fico por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de se tornar membro. Se você ainda não se tornou membro, torne-se um membro, você vai ter vantagens exclusivas, você vai ser o primeiro a ver os meus vídeos, você vai ter acesso a materiais que eu trabalho, vai ter acesso a cotidiano meu em consultório, tá? Cotidianos meus também na Força Aérea, de coisas que eu trabalho na Força Aérea. Outros conteúdos que eu trabalho com cursos que eu dou, vai ser liberado para vocês aqui no meu canal, só para quem é membro. E sorteios mensais também dos meus materiais e dos meus cursos aqui inteiramente gratuito para vocês, que eu vou entregar de presente para esses membros que serão sorteados mensalmente, tá bom? Eu fico por aqui, não esqueça de se inscrever e de deixar o like de vocês. Tchau, tchau!